Capítulo 5 do nosso livro, População Mundial, Dinâmicas e Fluxos. Desde o capítulo 4, que já iniciamos o estudo da população mundial, e agora entender um pouco então como essa população se movimenta de um lado para o outro, né? Os fluxos migratórios, o que leva ela a ir para lá e para cá, e um pouquinho da medição, as formas de entender um pouco esses fluxos migratórios e esse aumento da população ou redução da população em alguns lugares. Então, passando aqui para a segunda página deste capítulo, o primeiro tema é o crescimento espacial desigual da população mundial. Bom, como o próprio nome fala, o crescimento da população mundial é desigual, ou seja, não acontece de maneira equitativa em todos os lugares do mundo. Então, tem lugares que a população cresce mais rapidamente, tem lugares que a população cresce mais lentamente e tem outros lugares até que a população diminui ou está estabilizada, não cresce nem diminui. Bom, sobre a população mundial especificamente, hoje a ONU estima, hoje não em 2017, né? Hoje a gente tem um pouquinho mais, mas a ONU estimava em 2017 que tivéssemos aí cerca de 7,6 bilhões de habitantes. A estimativa deles é que em 2030 tenhamos 8,6 bilhões e em 2100 11,2 bilhões, numa taxa de aproximadamente 83 milhões de pessoas por ano, né? Um crescimento de 83 milhões de pessoas por ano. É bastante gente. Para vocês terem ideia, o Brasil tem cerca aí hoje de quase 210 milhões de habitantes. Então a gente teria a cada 3 anos aqui mais do que o surgimento de um novo Brasil no globo terrestre, né, de população, assim, quando a gente fala de população. Então é bastante gente, sim. Esses números têm mudado ao longo do tempo, já foram um pouco mais acelerados, né, o crescimento já foi um pouco mais acelerado, mas a população mundial ainda não alcançou o seu ápice, a expectativa é que ela continue crescendo, como está apontado pelos estudos da ONU aqui anteriormente, né? Vamos entender alguns indicadores demográficos. Quando a gente fala de demográfico, tem a ver com população, demografia tem a ver com população. E para estudar a população, nós utilizamos alguns indicadores. Muito utilizado, esse primeiro aqui, taxa de natalidade. Então, a taxa de natalidade tem a ver com o número de nascimentos a cada 1.000 pessoas, 1.000 habitantes, em determinado período. Normalmente é utilizado o período de 1 ano. Quando a gente fala de taxa de mortalidade, a conta é inversa, né? Em vez de eu medir quantos nasceram, eu medir quantos morreram a cada 1.000 habitantes em um determinado período, que normalmente também é 1 ano. Quando eu falo de mortalidade infantil, é igual a mortalidade, mas em vez de considerar a população toda, eu considero o número de mortes de crianças de até 1 ano para cada 1.000 nascidos vivos. Então agora eu não considero a população como um todo, considero o número de crianças que nasceram vivas e aí analiso o período de 1 ano e vejo quantas morreram naquele período. Essa é a chamada taxa de mortalidade infantil. A taxa de fecundidade agora mede uma outra coisa, né? Totalmente oposta. Enquanto a taxa de mortalidade mede as pessoas que faleceram, a taxa de fecundidade mede a velocidade então que as mulheres estão tendo filhos. Então olha lá, mede o número de filhos por mulher, dividindo o total de crianças nascidas vivas em determinado ano pelo total de mulheres em idade reprodutiva. Então o que a gente conta na taxa de fecundidade? O número de filhos que as mulheres em idade reprodutiva estão tendo, né? Entendendo como idade reprodutiva a idade entre 15 e 49 anos. A gente sabe que tem variação, tem meninas aí tendo filhos às vezes antes dos 15 anos, o que não é bem adequado, né? E tem às vezes senhoras tendo filhos acima de 49 anos, o que não é muito comum também, mas tem acontecido aí, certo? Mas a idade reprodutiva então que a ONU considera é de 15 a 49 anos. Um outro indicador é o crescimento vegetativo, ou crescimento natural. Esse indicador mede a evolução do número de habitantes do país ou região sem considerar as migrações. Então a gente está considerando aqui no crescimento vegetativo, ou crescimento natural, só o crescimento normal da população, né? À medida que a população vai tendo filhos, as famílias vão aumentando, a população vai aumentando e isso aqui é medido no crescimento vegetativo. Quando a gente fala de esperança de vida ao nascer, a ideia corresponde à expectativa de vida, ou seja, o número médio de anos que se espera que um recém-nascido viva. Então a ideia é, nasceu uma criança hoje, de acordo com os estudos, se aponta mais ou menos quantos anos essa criança deverá viver. É claro que ela pode sofrer um acidente, 1.000 coisas podem acontecer pelo caminho, mas na média da população tem-se uma ideia, uma expectativa de vida de quantos anos as crianças que nascem hoje devem viver.
Quando a gente fala de movimentos migratórios, então a gente já estudou no capítulo anterior, né, deslocamentos populacionais ocorridos dentro de um país ou entre países, ou regiões, enfim, né. Bom, aqui embaixo apresenta um gráficozinho interessante, eu vou dar um zoom na tela para facilitar a visibilidade de vocês. Ele analisa alguns desses indicadores, né, que a gente estudou agora, mas em diferentes períodos, de 1950 a 55, 2010 a 2015 e 2095 a 2100. Então, olha só, a taxa de fecundidade, lembra a taxa de fecundidade, o número de filhos que as mulheres em idade reprodutiva têm? Lá em 1950 a 55 era cerca de 4,9, quase 5 filhos para cada mulher. Em 2010, 2015, agora alguns anos atrás, estava na casa de 2,5 filhos e a expectativa é que lá em 2095 esteja na casa de 1,9 filhos. Isso é uma expectativa, né? A taxa de natalidade. A taxa de natalidade que era de 36,9 pessoas, ou seja, a cada 1.000 pessoas num ano nasciam mais 36,9. Em 2010 passou para 19,6 e a expectativa é que em 2095 passe para 11,8. Isso aponta um decréscimo, né, uma desaceleração da velocidade de crescimento da população. Na taxa de fecundidade é a mesma coisa, né? As mulheres passam a ter menos filhos, então a tendência é que a população passe a crescer mais vagarosamente, em algum momento até ela pode parar de crescer. E a taxa de mortalidade, então, que lá em 1950 e 55 era de 19,1 pessoas para cada 1.000, né? Cada 1.000 pessoas, 19,1 morriam em um ano. Em 2010, 2015 passou para 7,7 pessoas, então diminuiu a taxa de mortalidade, né? Deve ter aumentado um pouco a expectativa de vida. E em 2095, então, deve aumentar um pouco. Esse número aqui é interessante, a gente vê uma redução e depois um aumento. Isso deve estar relacionado ao grande aumento da população idosa durante esse período aqui, né? De 2010 até 2095, a gente deve ter um aumento de adultos e idosos no mundo. E esses idosos, principalmente, eles têm uma frequência, digamos assim, uma taxa de mortalidade dos idosos é maior do que a taxa de mortalidade, se a gente medisse esse número, maior do que a taxa de mortalidade dos adultos, jovens ou das crianças, adolescentes. Quando a gente fala da mortalidade infantil, a gente vê que o número era bem grande lá em 1950, né? 142 crianças de cada 1.000 que nasciam vivas, 142 morriam no primeiro ano. Em 2010, 2015, aí próximo dos nossos anos agora, cerca de 35 de cada 1.000 crianças nascidas vivas no mundo, cerca de 35 morrem antes de completarem um ano. E a expectativa é que lá em 2095, 2100, apenas 8 crianças de cada 1.000 nascidas vivas morram. Isso indica uma evolução nos sistemas de tratamento de doenças, né, no sistema de saúde e no sistema de higiene, de medidas sanitárias, fazendo com que exista um menor número de crianças morrendo nos primeiros anos de vida, né? Alimentação melhor e tudo isso daí. O outro indicador apresentado aqui é a esperança de vida ao nascer, ou expectativa de vida, como a gente falou anteriormente. Lá em 1950, então, a ideia, a expectativa era que as pessoas vivessem só 46,9 anos, né? Cerca de 47 anos, olha só como era pouquinho. Aqui em 2010, a expectativa é que as pessoas vivam até os 70 anos, 70,8. E em 2095, a expectativa então é que as pessoas vivam até os 82,6 anos. Isso indica também um avanço na medicina, um avanço provavelmente na renda, um avanço em todos os indicadores de saúde, né, que fazem com que as pessoas vivam mais tempo. Vamos voltar aqui a tela para a posição anterior. Aqui. E vamos para a terceira página. Então vamos lá, diferenças espaciais do crescimento populacional mundial. Como eu falei anteriormente, né, a distribuição da população pelo mundo não é igual, não é equitativa, ou seja, tem lugares que ela cresce mais rapidamente, tem lugares que ela cresce mais lentamente. Tem lugares que ela nem sequer cresce, ela está diminuindo, e tem outros que ela está estabilizada. Então vamos olhar um pouquinho isso do ponto de vista do mundo, o que tem acontecido no mundo hoje. Então aqui aparecem dois gráficos, é interessante que a gente aprenda a analisar gráficos, eu vou dar um zoom neles de novo aqui, ó, né? E mostra. O primeiro dos gráficos fala da população mundial por região. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Então, população mundial por região, entre 1950 e 2010. Né? Olha só, a gente via aqui continentes como a Ásia, pintadinho em verde, e a África, pintadinho em vermelho. Entre 1950 e 2100, né, daqui ainda a 80 anos, eles
cresceram bastante a população até aqui na casa de 2010, 20, 30, ó, a Ásia, ela cresce bastante a população até aí por volta de 2050, a expectativa é que isso aconteça, né? E a partir de 2050, então, ela dá uma estabilizada e começa a diminuir a população. A África, por sua vez, a gente vê que desde 1950 ela vem crescendo a população, crescendo a população, crescendo a população, e até 2100 a expectativa é que ela continue crescendo a população. Então a gente tem nesses dois continentes aqui uma possibilidade de crescimento ainda bem grande. Nos demais continentes, né, América Latina e Caribe, nós estamos aqui nessa linhazinha azul, a gente vê que o grande crescimento da população já passou, é um crescimento mais rápido, e a gente já está estabilizando esse crescimento, estamos aí por volta de 2020 agora, vejam que tem pouquinho a crescer ainda, e depois deve se estabilizar, então a gente não deve aumentar muito a população aqui no continente latino-americano. Isso é o que esse gráfico apresenta. O gráfico de baixo fala da taxa média anual de crescimento da população, ou seja, enquanto aqui falava em quantidade de pessoas, população por região, aqui a gente fala de taxa média anual de crescimento, ou seja, a velocidade com a qual essa população está crescendo. Vejam, a gente pode ter uma população crescendo muito rapidamente, mas ainda assim crescendo, ou a gente pode ter uma população crescendo mais vagarosamente, mas ainda assim crescendo. E a gente também pode ter casos em que a população para de crescer. Isso quer dizer que a população vai diminuir, não tem dúvida. Mas vamos olhar um pouquinho os números aqui, ó. O gráficozinho vermelho novamente a África, gráficozinho verde a Ásia e um destaque aqui no segundo plano para um gráficozinho azul, que agora a gente está falando da Oceania, certo? Então, olha só, o que a gente teve? Taxa média anual de crescimento da população. Enquanto a África continua aumentando a taxa média anual de crescimento da população, né, e a partir de 2015, aqui hoje a gente está em 2020, ela já começa a apresentar redução na velocidade de crescimento, né, embora a população continue crescendo, como eu falei anteriormente, ela cresce mais vagarosamente, certo? Na Oceania, a gente já teve esse ápice um pouquinho antes, né, lá por volta de 2010. Então, hoje a população começa a crescer também mais vagarosamente. E nos demais continentes, todos eles a gente já tem uma redução da velocidade do crescimento da população. Não significa que a população está diminuindo, e sim que a velocidade do crescimento começa a ser um pouco menor do que foi há décadas atrás. Ok? Voltando aqui para o zoom normal. Aqui, vamos lá. Então, o que é mais interessante é apontar aqui, né? População da China e da Índia, como eu falei lá no início da aula, as duas maiores populações do mundo, né? A China na casa de 1,4 bilhão, a Índia na casa de 1,3 bilhão de habitantes. Esses dois países são os mais populosos do mundo e a expectativa é que a Índia, né? A Índia passe a população, ó. Estima-se que por volta de 2022 a população da Índia supere a da China. Isso é quase agora, né? Daqui a 2 anos, 1 ano e meio, é assim. Bom, aqui na América Latina, nós, né? Taxa de fecundidade na região, lembra a fecundidade, número de filhos que as mulheres costumam ter, foi de 2,1. Lá em 2014, ela vem caindo, como a gente viu nesse gráfico aqui anterior. No entanto, no Brasil, Chile, Cuba e outros países registram índices já inferiores a 2. Certo? Então, o Brasil já vem numa tendência de redução da população. Continua crescendo a níveis muito pequeninhos, até porque a expectativa de vida continua aumentando, então a população mais idosa vive mais tempo, enquanto continua nascendo crianças, mas nasce menos crianças do que nascia há anos atrás. Por outro lado, se a gente olhar Guatemala, Bolívia, Haiti, países mais pobres aqui da América Latina, a gente vai ver resultados aí superiores a 3, ou seja, lá as mulheres têm mais filhos do que aqui em Brasil, Chile e Cuba, né? Certo? Bom, passando isso daqui, vamos para a próxima página. Esse é um texto que eu vou mandar para vocês e quero que vocês deem uma olhada especial para entendê-lo. A gente vai discutir isso melhor a hora que voltarem às aulas presenciais. Mas ele fala da expectativa de vida no mundo aumenta 5 anos entre 2000 e 2015. Então eu vou discorrer rapidamente aqui sobre a expectativa de vida, né, esperança de vida, como falava ali no indicador, e eu vou pedir para vocês olharem isso com atenção para entender os motivos pelo qual a expectativa de vida aumenta, né? Será que a expectativa de vida
aumenta pela redução da violência? Pode ser um motivo. Será que a expectativa de vida aumenta em virtude dos avanços da medicina? Pode ser um motivo. Será que a expectativa de vida aumenta em função de trabalhos menos forçados ou menos perigosos? Pode ser um motivo também. Será que a expectativa de vida aumenta em função do aumento da renda e, consequentemente, da melhora de qualidade de vida das famílias? Pode ser um motivo também, né? Será que a expectativa de vida aumenta por conta de uma melhor alimentação? Pode ser também. A gente tem inúmeros motivos, eu queria que vocês olhassem esse textinho aqui com mais atenção. E quando voltarem às aulas presenciais, a gente vai discutir esse tipo de texto aqui, certo?